Olá! Nas páginas que a gente vai ver hoje, fala de um assunto que a gente já tem visto em outras páginas e que agora vai retomar com vocês escrevendo. É um anúncio, tá? Na página 126, vocês já identificaram alguns anúncios para saber com que objetivo aquele anúncio foi escrito: vender, alugar, consertar. É, isso foi esse assunto começou desde quando começou aquele livro Você Troca, e aí falava das trocas de algumas coisas engraçadas. E o de hoje, eles pedem na página 142 e 143 para fazer um anúncio, mas te prepara antes como escrever esse anúncio, tá? Na verdade, a página 143, ela repete a 142 porque é só para passar limpo. Então, a 143 você não precisa, que se você já escrever direitinho na 142, tá bom? Antes de escrever o anúncio, o livro te dá 3 perguntas importantes para você responder, para organizar seu texto e depois escrever direitinho embaixo, tá? Olha aí na folha, a tia vai colocar aí para você. Então, você vai precisar fazer um anúncio sobre a troca de um livro, tá? Então, primeiro você vai ter que falar o nome desse livro, um livro que você leu, que gostou muito e que acha importante, que gostaria que alguém lesse. Segunda pergunta, sobre o que é esse livro? Para a pessoa saber se vai querer trocar por alguma coisa, o livro que você quer trocar, ela vai precisar saber de que assunto, fala de quê, como ele é organizado. Ele é um livro de poesias, ele é um livro de contos, ele é um livro de receitas, não sei, né? Então, antes da gente trocar alguma coisa, a gente precisa saber. E por último, escrever o nome de um livro que você gostaria de ler. Você já viu aquele livro, já viu aquela capa, aquele nome, você quer ler, mas ainda não teve oportunidade, tá? Então, pode ter visto na sala de leitura, pode ter visto de um coleguinha, não sei. Eu vou falar os meus para você ter uma noção. Se você não tiver nenhum na cabeça, você pode usar os meus livros. Mas se você já tiver o seu livro preferido, se você já tiver um livro que você tem vontade de ler que ainda não leu, faz com o seu, tá bom? Então, olha só. Primeiro, o nome do livro que eu mais gosto, que eu mais gostei, sempre gostei, que eu gostava muito quando era criança, era esse que eu já li para vocês, Cachinhos Dourados. Tá? Eu gostava muito desse, eu ainda gosto. Mas por que eu gostava tanto? Porque quando eu era criança, os meus cabelos eram loiros. Não era como esse aqui, não, que às vezes é pintadinho, sabe? Ele era lourinho mesmo e era cacheado. Então, quando a minha mãe lia para mim Cachinhos Dourados, eu me sentia a menina. E quando fala que chegou e comeu, estava gostosa a sopa ou não estava gostosa, aquele passo a passo todo que eu já li para vocês, nossa, eu adorava, adorava, adorava. Então, é um dos meus livros preferidos de quando eu era criança. E este livro, pergunta número 2, sobre o que é este livro? Falei demais, né? Só para falar o nome, já falei um monte de coisa. Sobre o que é esse livro? Ele é um conto de fadas. Então, é um conto de fadas, ele narra uma história, tá? Pergunta número 3. Qual um livro que eu gostaria de ler que eu ainda não li? Por quê, né? Vamos ver. Esse aqui, ó. Gente bem diferente. Eu sempre olho para ele. Ele é meu. Ele tá aqui, mas assim, eu nunca li ele todo. Comecei, parei, mas eu tenho muita vontade, porque ele fala sobre a África, sobre o povo africano. É muito interessante. Eu comecei já, só não terminei, mas eu preciso terminar. Então ele tem mapas sobre coisas da África, tem imagens muito bonitas. Então, um livro que eu gostaria de ler, que eu ainda não li, é Gente Bem Diferente. Aí, tendo essas 3 informações, você vai preencher no quadrinho abaixo o outro passo, que é
realmente organizar o anúncio. Primeiro, olha aí esse quadrinho aí. Viu? Primeiro, o nome do livro. Então, o nome do livro é aquele primeiro que você gostou. Tá? Então, o nome do livro. O assunto do livro. Se é um livro de contos de poesia, de contos de fadas. E o que você acha que esse livro tem de especial para que a outra pessoa possa querer lê-lo. Como eu disse, eu gostava muito do diálogo, né? Pela personagem e os diálogos em volta da personagem, do que ela faz. Tá? Quem comeu um mingau? Quem quebrou minha cadeira? Então, esses diálogos eu gostava muito. Então, para mim, nesse livro, o que eu mais gosto são os diálogos que seria interessante na leitura e que torna ela atrativa. Outra pergunta: o que você quer receber em troca do livro? Eu quero receber um comentário, o comentário do que achou da leitura. Isso para mim já era troca. Não precisava me dar mais nada. Um desenho, uma cartinha, alguma coisa comentando sobre a leitura. Já era troca para mim. Eu daria o livro, anunciaria o livro e trocaria por um comentário sobre o livro. E sua turma e seu nome, para que possam te procurar aí, se a gente estivesse na escola, né? Mas, então, sua turma e seu nome. No caso, meu nome é Marcicleide, turma 1201. Então, esta é a minha atividade. Agora você vai pensar na sua, pensa no livro que você gosta muito, pensa no livro que você gostaria de ler, tá? E mãos à obra. Qualquer dúvida, é só falar com a tia. Eu quero ver essa atividade, tá bom? Beijos.